Esposa traidora voltou chorando pedindo ajuda financeira. Fingi ajudar e mandei ela embora. Eu, 40 anos, homem, fui casado com Holly, 38 anos, mulher, por 12 anos. As coisas sempre foram boas no nosso casamento. Temos 2 filhos. Moramos numa boa cidade. Temos empregos confortáveis. E geralmente, eu apenas assumi que ambos éramos realmente felizes um com o outro. Assumi errado que ambos éramos felizes, porque não consigo conciliar ela estar feliz e ainda assim decidir me trair. Simplesmente não é algo que funciona na minha cabeça. Eu nem precisei fazer nada especial para descobrir sobre o caso dela. Foi pura sorte. Eu estava no nosso jardim da frente uma noite de fim de semana. Saí com as crianças porque senti que elas tinham passado tempo demais dentro de casa na frente de telas. Enquanto elas estavam brincando, eu estava sentado na varanda da frente. A rua estava quieta, e foi por isso que notei quando um carro apareceu à distância. Ele parou a uma boa distância da nossa casa, e então passou algum tempo depois. Cerca de 1 ou 2 minutos depois, Holly apareceu. Aquilo foi estranho para mim porque não havia razão para ela caminhar até a casa em vez de ser deixada bem na frente. Perguntei a ela imediatamente por que estava a pé e ela murmurou alguma desculpa sobre como o Uber errou a localização. Disse a ela que eu já tinha usado o Uber o suficiente para saber que dirigir 3 casas mais abaixo nunca seria um problema massivo. Ela alegou que não queria fazer um grande drama com o motorista já que ele já estava se mostrando um idiota. Então ela simplesmente se poupou da dor de cabeça. Apontei que o motorista ainda dirigiu pela casa de qualquer forma. Se ele tivesse dado meia volta, teria feito mais sentido, mas ele não fez. Ela apenas murmurou de novo, agindo como se não soubesse por que eu estava fazendo essas perguntas. Perguntei a ela quem a tinha deixado, e ela manteve que era um motorista de Uber. Notei que ela estava agindo de forma evasiva, e foi exatamente por isso que não acreditei nela. Então, deixei claro que não acreditava. Disse a ela que ela teria que me contar a verdade, mas ela manteve que estava dizendo a verdade, e me disse que eu estava sendo dramático e fazendo um grande problema do nada. Disse a ela que não tinha medo de conseguir filmagens das câmeras dos vizinhos para identificar a placa e descobrir quem era a pessoa. Ela disse que eu estava louco e agindo de forma insegura. Concordei que estava sendo inseguro e disse a ela que ela poderia consertar tudo imediatamente me mostrando o aplicativo do Uber no telefone dela. Ela recusou. Fiz um pequeno escândalo tentando pegar o telefone das mãos dela, e ela se recusou completamente a me deixar tê-lo. Naquele ponto, eu tinha certeza absoluta de que quem quer que a tivesse deixado era um homem que ela não queria que eu soubesse. Eu estava tão bravo. Disse às crianças para voltarem para dentro de casa e assistirem TV, e elas fizeram isso felizes. Era só eu e ela do lado de fora. Ela tentou entrar, mas eu bloqueei o caminho. Ela reclamou que os vizinhos viriam, e eu disse que não dava a mínima. Eu queria que ela me respondesse e me dissesse quem a tinha deixado porque eu já podia dizer o que estava acontecendo no momento em que ela se recusou a me mostrar o aplicativo do Uber. Ela me disse que falaria, mas queria que fossemos para o quarto. Ela absolutamente se recusou a dizer qualquer coisa até que eu concordasse. Então, concordei. Ela manteve sua palavra, e quando chegamos ao quarto, ela sentou na cama, e notei que os olhos dela já estavam se enchendo de água como se ela estivesse prestes a começar a chorar. Disse a ela que ela podia começar a falar. Ela deu mais uma chance, tentando alegar que eu tinha entendido tudo errado, mas disse a ela que ela precisava parar com a atuação estúpida e contar a verdade porque estava claro que havia outro homem envolvido e eu estava rapidamente perdendo a paciência com ela. Quanto mais ela brincava comigo. Finalmente, após muito silêncio, ela disse, vá a outra pessoa. Imediatamente depois que ela disse isso, ela começou a chorar. Normalmente, o choro dela instantaneamente me colocaria em modo marido, mas neste caso, ela parecia tão feia fazendo isso e estava me irritando. Eu precisava que ela dissesse mais porque nem tinha certeza de que tinha entendido direito. Disse a ela para explicar e ela me disse que havia outro homem e ela tinha estado com ele. Ela disse que era apenas uma coisa por diversão e que ela nunca quis me machucar, e então muito mais choro. Levei muito tempo para tirar a história completa dela, mas eventualmente consegui. O cara, Jesse, era alguém que ela tinha conhecido num evento que ela tinha levado nossas crianças. Ele era pai solteiro e estava lá com a própria filha. Eles começaram a conversar, como pais sempre conversam nesse tipo de evento, e ela sentiu muita pena dele quando ele falou sobre o que tinha acontecido com a esposa dele. Aparentemente ela morreu. Ele tinha começado a lutar contra a solidão e descobriu que participar desses eventos infantis com a filha era uma maneira de sair e se sentir menos solitário. Aparentemente a história triste dele, verdadeira ou não, tinha tocado as cordas do coração dela forte o suficiente para minha esposa tola escolher ser a pessoa que
o faria se sentir menos solitário. O encontro de brincadeira que ela tinha me dito que estava indo com nossas crianças era na casa dele. E mesmo que ela não quisesse dizer, eu a pressionei até ela admitir que eles tiveram relações naquela ocasião. Eles ficaram juntos enquanto as crianças estavam sem supervisão na sala. A coisa toda estava apenas piorando quanto mais perguntas eu fazia. Eles tinham ficado juntos algumas vezes mais, embora ela não pudesse dizer quantas vezes. Ela jurou que era menos de 10 porque eles só tinham estado nisso por alguns meses. Perguntei a ela como ela tinha tido tempo de fugir e me trair tantas vezes em alguns meses. Ela não tinha nada a dizer. Perguntei a ela se sentia algum remorso. Ela alegou que sim. Perguntei a ela se ela alguma vez iria parar por conta própria antes de eu acabar pegando ela. Ela hesitou, mas disse que sabia que ia acabar em algum momento, o que eu realmente não considerei ser uma resposta. Perguntei a ela se ela alguma vez teria admitido o caso para mim se eu não a tivesse pegado. Ela disse que sim, mas obviamente eu não sou idiota. Não acreditei nisso e disse a ela. Eu tinha encurralado ela. No momento em que ela percebeu que o aplicativo no telefone dela provaria que ela estava mentindo, ela não conseguiu pensar numa mentira rápido o suficiente. Ela sabia que não tinha escolha a não ser confessar, provavelmente esperando que isso lhe rendesse algum perdão. Disse a ela que não havia perdão em mim. Eu odiava o conceito de traição, e ela sabia disso. Por que eu deveria perdoar alguém com quem estive por 12 anos, mas que ainda sentia que não havia grande problema em me trair? Ela tentou se defender no meio das lágrimas, alegando que sabia que era um grande problema e sabia que estava errado. Mas o fato de que ela achava que estava ajudando Jesse foi o que permitiu que ela começasse em primeiro lugar. Ela assumiu responsabilidade pelo fato de ter deixado isso continuar por tanto tempo, mas tentou pintar o início de tudo como algum tipo de ato de caridade. Perguntei a ela se ela faria o mesmo por um mendigo solitário, e ela pareceu brava. Disse a ela que eles eram solitários também, e se ela estava tentando fazer caridade, aquele teria sido um bom lugar para começar. Disse a ela que a razão pela qual ela não faria isso por um mendigo era que ela achava Jesse atraente. Isso não era um crime, mas como esposa, ela deveria ter autocontrole, e foi aí que ela falhou. Tudo que ela disse sobre ele ser solitário era apenas uma desculpa. No final das contas, ela ficou com ele porque ele era atraente, e todo o resto era ela formando uma desculpa em torno disso. Ela não se deu ao trabalho de se defender depois que eu disse isso. Em vez disso, ela foi direto para o padrão de "oh, me desculpe". Ela continuou dizendo isso repetidamente como se fosse me fazer perdoá-la instantaneamente. Em vez disso, estava apenas me irritando cada vez mais. Pessoal, ela tentou transformar traição em caridade. Estava ajudando um homem solitário. Vocês acreditam nisso? Se você está revoltado com essa desculpa ridícula, deixa nos comentários. Caridade começa em casa, não na cama dos outros. E já deixa seu like e se inscreve no canal porque essa história está só começando. Disse a ela que ela não precisava dizer mais nada. Deixei claro que eu iria dormir no quarto de hóspedes e resolveríamos as coisas pela manhã. Acho que notei ela se animar quando eu disse isso, mas corrigi que quando eu disse resolver, não tinha nada a ver com seguirmos em frente. Estava claro que provavelmente não havia como seguir em frente do que ela tinha feito. Ela começou a chorar ainda mais. Ela ficou de joelhos e começou a implorar, mas eu apenas balancei a cabeça e saí do quarto. Eu estava tão enfurecido que tive que ir e sentar com minhas crianças na sala para me acalmar. Eles estavam assistindo desenhos e isso meio que tirou minha mente da situação com minha esposa. Embora obviamente eu reconhecesse o quão significativamente minha vida tinha acabado de mudar, então não era algo que eu pudesse completamente apagar da minha consciência. Ela não saiu do quarto a noite toda. Eu até tive que verificá-la no meio da noite porque queria ter certeza de que ela não tinha feito algo estúpido consigo mesma, o que felizmente ela não tinha. Foi na manhã seguinte, quando chegou a hora de preparar as crianças para a escola, que ela emergiu do quarto. Ela parecia realmente patética, como se tivesse estado chorando por muito tempo. Ela tentou agir de forma amigável comigo, mas eu a repreendi bem duramente porque não éramos mais amigos e eu não ia deixá-la agir como se fossemos. Desde então, ainda morávamos juntos, mas eu tinha estado dormindo no quarto de hóspedes. Basicamente mudei todos os meus essenciais para lá. Sei que o divórcio é o próximo passo. Falei com um advogado, e embora eu não tenha puxado o gatilho ainda, sei que vai acontecer. Vamos ter que conversar com nossas crianças em breve, o que é algo que não estou esperando de jeito nenhum. Independentemente, não é algo que possa ser escapado. Não sei o que dizer ou como alguém pode prevenir esse tipo de coisa de acontecer com eles. Um parceiro traidor não pode ser controlado. Se eles querem trair, vão trair. É uma coisa baseada em sorte. Então você só tem que cruzar os dedos para que a pessoa que você escolhe para passar o resto da sua vida nunca faça esse tipo de coisa com você. Atualização. Achei que era certo vir fornecer uma atualização para a história da minha esposa traidora depois de escrever aquele primeiro post. Estou feliz em dizer que o divórcio foi finalizado, e acho que toda essa saga com minha ex-esposa finalmente acabou. Há muito para falar. Tive Holly servida com os papéis do divórcio enquanto estávamos ambos em casa juntos. Para ser honesto, por mais que ela tenha arruinado minha
minha vida ao destruir a felicidade que eu pensava que tínhamos cultivado, não vou dizer que o que eu sentia por ela era ódio. Eu simplesmente não a amava mais. Não sentia necessidade de envergonhá-la fazendo com que ela fosse servida no trabalho ou em público. Então, simplesmente tive a pessoa vindo à nossa casa e entregando os papéis a ela. Ela pareceu de coração partido. Ela veio até mim dizendo, por favor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse a ela que eu já tinha pensado nisso bem o suficiente e realmente não havia chance de eu perdoá-la e seguir em frente. Ela só precisava estar longe de mim e existiríamos pacificamente como copais, mas ela não ia conseguir nada mais do que isso de mim. Ela chorou e chorou, mas eu a ignorei. Eventualmente tivemos que conversar com nossas crianças, o que foi muito desconfortável para mim. Nenhum deles tem nem 10 anos ainda, mas tivemos que explicar por que mamãe e papai não iam mais morar na mesma casa, e isso me matou. O mais velho sabia o que era divórcio e começou a chorar, e o mais novo, sem nem compreender totalmente, começou a chorar também. Eu odiei aquele momento tanto, e foi tudo simplesmente porque minha esposa não conseguiu se controlar. É difícil expressar o quão impotente me senti naquele momento. Quando o divórcio realmente chegou, tentei fazer com que concordássemos com os termos, mas assumo que o advogado dela tinha dito a ela que não havia sentido simplesmente deixar as coisas irem facilmente. Então, as coisas se arrastaram tanto quanto eu estava pronto para uma divisão amigável. Eu realmente odeio o processo doloroso e prolongado do divórcio, mas ela queria isso porque queria ter certeza de que poderia me esvaziar completamente na divisão. No final, tivemos que ir na frente do juiz, e vamos apenas dizer que as coisas realmente não funcionaram a meu favor. Consegui ficar com a casa, o que provavelmente foi minha única grande vitória. A custódia foi dividida meio a meio como esperado, assim como nossas finanças somadas. Perdi porque eu tenho ganhado mais do que ela há anos. Além disso, preciso pagar pensão alimentícia e pensão para as crianças. Estou praticamente não conseguindo nada que já não fosse meu. Só para você saber, ela saiu do divórcio com perto de $100.000. Quando sua parte da casa e suas economias foram todas consideradas, não era uma pequena quantia de dinheiro para ela começar sua nova vida. Parecia que eu tinha sido roubado na divisão. Agora, essa é a parte da história onde eu quase perdi minha mente. Levou cerca de 2 meses após o divórcio para Holly me dizer que queria falar comigo num dia em que eu casualmente vim buscar as crianças. Entrei nisso esperando que ela fosse tentar implorar para darmos outra chance, mas foi ainda pior do que isso. Ela me pediu se podia conseguir um empréstimo de $200 de mim. Perguntei a ela por que ela precisava pedir dinheiro emprestado de mim quando ela saiu muito mais rica no final do divórcio. Ela disse que havia alguns problemas com acesso ao dinheiro, mas assim que pudesse, ela se certificaria de me pagar de volta. Porque eu sabia que o bem-estar dela tinha seu próprio impacto nos filhos, decidi ajudá-la, especialmente porque era apenas um empréstimo. Bem, nunca recebi aquele dinheiro de volta no final porque descobri que a verdade não tinha nada a ver com o dinheiro dela tendo problemas para ser acessado. Ela me disse que coisas aconteceram com o dinheiro e ela realmente precisava da minha ajuda. Ela disse que largou o emprego e as coisas não tinham sido fáceis. Perguntei a ela por que ela largou quando tinha um bom emprego. Ela alegou que tinha que ficar em casa para cuidar das crianças. Disse a ela que ela só tinha elas metade do tempo. Também apontei que eu tinha um emprego também, e isso não me afetava quando eles estavam na minha casa porque eu sempre conseguia uma babá para cuidar das horas antes de eu voltar do trabalho. Disse a ela que ela nem podia agir como se pagar uma babá fosse o problema já que ela acabou de ter uma grande fortuna. Ela apenas murmurou em resposta e disse a ela que ela teria que explicar seriamente como $100.000 praticamente não taxados simplesmente desapareceram. Deixei claro que levaria alguns gastos realmente estúpidos para o dinheiro desaparecer tão rapidamente. Foi quando ela escolheu explicar como o dinheiro tinha desaparecido. Ela tinha feito alguns investimentos com a fortuna e esses não foram bem. Ela também comprou para si uma caminhonete que queimou metade do pagamento dela num instante. Ela pagou em dinheiro porque achou que era ostentação e a decisão sensata. Não vou ter que me preocupar com a nota do carro. Ela também tinha ajudado um amigo que estava numa situação difícil, que descobri ser Jesse. Não consegui descobrir quanto ela tinha dado a ele. Ela absolutamente se recusou a dizer, então sei que deve ter sido muito. Perguntei a ela por quê. Depois de gastar tanto, ela sentiu que tinha a liberdade financeira para largar o emprego. Ela apenas murmurou. Minha suposição é que Jesse provavelmente alegou que cuidaria dela ou algo assim, porque quero pensar que ela é inteligente demais para apenas jogar fora o emprego assim. Ou talvez ela considerasse a pensão alimentícia e pensão para as crianças serem suficientes para ela viver desconfortavelmente. Apontei que eu estava pagando pensão a ela, então não estava com pressa nenhuma de salvá-la da bagunça em que ela estava, já que ela receberia meu dinheiro todo mês de qualquer forma, gostasse eu ou não. Ela continuou implorando, então eventualmente disse a ela que eu apenas ia pensar sobre isso, então era melhor para ela não desperdiçar o fôlego naquele momento. Quando ela entrou em contato comigo cerca de uma semana depois perguntando se eu tinha pensado em ajudá-la, disse a ela que tinha e ajudaria, mas ela
ela tinha que vir até a casa. Aqui está a questão. Eu teria deixado ela em paz facilmente, mas eu estava bravo. Estava realmente bravo com o quão estupidamente ela tinha gastado o dinheiro e o fato de que ela estava tentando fazer disso meu problema de novo, apesar do fato de que o dinheiro tinha sido tirado de mim em primeiro lugar. Eu sabia que não ia dar um centavo a ela. Então, quando ela veio, fui direto ao ponto. Deixei ela saber que não havia jeito de eu ajudá-la a menos que ela implorasse. Ela pareceu chocada, mas podia ver que eu não estava brincando. Ela me disse que já tinha estado implorando, mas disse a ela que ela precisava implorar mais. Ela ficou de joelhos e começou a me implorar para ajudá-la. Ela disse que sentia muito por tudo que tinha feito que levou àquele ponto, mas ela precisava da minha ajuda. Ela disse que tinha sido estúpida com dinheiro e só precisava de uma infusão única para ajudá-la a se reerguer. Tomei meu tempo doce para dar uma resposta a ela porque quanto mais eu demorava, melhor me sentia. Em toda a saga do divórcio, eu não tinha uma única vez escolhido fazê-la parecer ou se sentir mal, mas estava feliz que finalmente fiz porque ela merecia. Sem eu nem dizer nada, ela se agarrou às minhas pernas enquanto estava implorando, e eu podia ver que ela tinha começado a chorar. Depois que tinha durado tempo suficiente, levantei, fui pegar meu telefone de onde eu tinha apoiado gravando, e disse a ela que não ia dar nada a ela. O que foi a primeira coisa que ela disse porque ela não conseguia acreditar que haveria alguma razão pela qual eu não a ajudaria depois de tudo aquilo. Disse a ela que ela tinha feito uma bagunça da minha vida e aquilo era apenas o pouco que eu podia fazer para me sentir melhor sobre mim mesmo. Ela começou a chorar ainda mais. Ela parecia uma criança. Ela estava humilhada e brava. Ela fechou os punhos como se quisesse me bater. Disse a ela para tentar e rir. Se ela tivesse feito, eu não teria me segurado de retaliar. Ela disse que eu era um lixo e que me odiava. Deixei ela saber que eu também a odiava. Ela me disse que se eu postasse aquele vídeo, ela me mataria. Apenas ri disso. Não tinha planos de postar. Ainda não postei, mas talvez eu poste um dia para testar aquela ameaça. Ela saiu furiosa da minha casa, mas antes, tentou jogar um pequeno ornamento de metal na TV, mas errou. E ainda mais, e ela genuinamente parecia que teria atirado em mim se tivesse uma arma. No final, ela saiu na caminhonete dela que ela é superficial demais para vender. E desde então, só a vejo quando deixo ou busco as crianças. Perdi muitos anos da minha vida naquele casamento. Não acho que vou dar outra chance a relacionamentos sérios. Não depois disso. Mas quem sabe, talvez o futuro traga algo que eu não espero.